et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Então, para tantos que estão acostumados com a liturgia renovada, hoje chegarem a encontrar a igreja e o padre de roxo é um conto estranho, né? Assim, já muito rápido parece. Mas quanta sabedoria na igreja e quanto dela foi abandonado. Para verem, queridos, na verdade a igreja dividia em 2 o ano. Hoje já divide em 3. Né? Quer dizer, o tempo comum, o tempo do Natal e o ciclo pascal. Né? Na igreja do rito de Pio V, o tempo litúrgico é dividido em 2 momentos, tão somente. Né? O ciclo do Natal e o ciclo da Páscoa. E hoje nós estamos encerrando o ciclo do Natal, quer dizer, domingo passado, com a última celebração do domingo depois da Epifania. E agora começa o ciclo da Páscoa, que vai se estender até o advento deste ano, até o advento. Né? E fica muito bem, porque de fato o tempo maior é este, e esse é o grande mistério, é o mistério da redenção, é o mistério da Páscoa, é o mistério da redenção. A igreja amava, eu digo no passado, porque hoje, mas a igreja amava muito a penitência. Ela era muito consciente de que neste mundo esta vida é de penitência. E então já adiantava por 3 domingos antes, né? A 70ª, a 60ª e a 50ª. Com esses 3 domingos ela adiantava a 40ª, que é a quaresma. Então, já para uma pré-preparação à penitência quaresmal. Né? Já começam a aparecer os primeiros sinais de penitência. Já começamos a nos concentrar mais no mistério central da redenção, da salvação, que é a cruz do Senhor. Vejam, mesmo a liturgia da palavra nos alerta tão fortemente para isto, digo a liturgia da palavra já desta 70ª, que mostra de fato quão devemos nos esforçar para alcançar a salvação. A salvação não se brinca, né? É assunto seríssimo. Trata-se da nossa salvação, trata-se da salvação das almas. Então, bem, na primeira leitura nós temos essas imagens, várias, que São Paulo nos dá, mas tomando a primeira e a última palavra, nós conseguimos nuclear o significado da mensagem paulina. Isto é, todos correm. E aqui nós podemos logo colocar quanto de fato o mistério da salvação está aí para alcançá-la a todos. Todos correm, diz o apóstolo. É para a humanidade inteira, a nossa vida toda está nos correndo pela salvação. Mas o fim da leitura tem uma advertência severa que nos faz levar a sério o convite a esta corrida. Né? Porque diz, de muitos deles Deus não se agradou. De muitos deles Deus não se agradou. Então, é preciso correr e sempre vigiando se está agradando a Deus para alcançar a salvação.
Também o evangelho da missa concorre. Aliás, nesse evangelho, realmente, eu sempre... Nós somos os operários da última hora. É nós que somos. Da 1/10. Né? A 1/10 hora é 5 da tarde. Né? São os operários contratados para trabalhar às 6 terminava. São os operários da 1/10 hora, isto é, das 5 da tarde. Então, nós somos estes. Né? Vamos trabalhar. Já o sol está a declinar, né? Já o frescor da noite visita, enfim. Né? Então, para nós o frescor vem da certeza da proximidade do Senhor, isto é, do seu retorno. Né? É esta notícia que traz o frescor da nossa alma. Né? O sol declina, significa isto mesmo, que afinal o castigo suportado por tantos homens, tanto ao longo de sua vida, ao longo da história da salvação, 2000 anos de história de salvação. Né? Então, tanta penitência, que nós, homens modernos, não fazemos mais, não precisamos mais fazer. Ora, não precisamos mais fazer. Ora. É nesse passo que eu me lembro da advertência de Fátima e tantas outras. Né? Penitência. Oração. É a mensagem de Fátima, resumida nessas duas palavras. Né? Penitência. Oração. Duas palavras hiperbolicamente repetidas. Né? E que nós perdemos. A nossa geração moderna. Né? Perdeu. Mas que virá sobre nós. Virá sobre nós a penitência. Virá forte. É para ela que nós nos preparamos para o refúgio. É para ela que nós nos preparamos para passá-la. Conseguir superá-la sendo igreja. Conseguir superá-la sendo igreja. Nos preparamos para isso. Talvez aprendamos então a orar. Talvez então nós realmente aprendamos a orar profundamente. Né? Então, queridos, são estes que se salvarão. Né? São estes que se salvarão. Os que reaprenderem a fazer penitência e se ligar a Deus na oração. Talvez tudo isso dito assim pareça de só menos importância. Né? Mas se colocarmos, por exemplo, no quadro dessa semana que passou, queridos, eu chamo essa a Semana dos Horrores. Porque já assistimos essa semana um quadro de horror sendo desenhado diante dos nossos olhos aqui. Olha, isso não é para qualquer um suportar. Hein? Um quadro de horrores. Né? Quadro de horrores. Nem sei por onde começar. Sim, talvez por Mas que homem teimoso esse, digo, agora falo do antipapa Francisco, o falso profeta. E várias vezes, foi uma só vez essa semana, ele se referiu aos migrantes. Né? E numa dessas é que eu já referi no sermão, acho que ontem, e isso é um horror, e uma dessas que ele disse que, a Europa está sendo invadida de novo pelos muçulmanos. Né? Novamente invadida pelos muçulmanos. Tem consciência esse homem, que horror, né? Que horror. Só o fato dele ter essa consciência, melhor lhe fora se não a tivesse, né? Se fosse inocente, mas tem consciência. A Europa é invadida pelos muçulmanos. Né? E, então, alegra-se ele porque assim a Europa que tinha tão poucos filhos e tão despopulacionalizada estava, agora com os muçulmanos. Ele criticou esses tempos os católicos porque queriam procriar como coelhos, né? Agora ele elogia os muçulmanos porque o fazem. O homem é cheio de mentira e de contradição. Né? Cheio de mentira e de contradição.
Quer dizer, mas o ponto é esse, quer dizer, a fé católica, isso a nada lhe importa. A fé católica não lhe interessa em nada. Se ela está sendo substituída pela Sharia, se ela está sendo anulada completamente, isso não me interessa. Então, não interessa que a Europa seja de novo repopulacionada. Pronto, acabou. Que homem, que horror, que horror. Diga isso, essa palavra para um italiano, ele está perdendo. Diga isso para os ingleses que conseguiram o Brexit finalmente agora. Diga isso para ver se não vai ser um horror. Essa imagem não lhe será um horror. Que troço, que coisa. Também esta semana ainda ele teve... Bom, sobre a educação, queridos, ele está trabalhando firme, já preparando o pacto educacional. Já está preparando isso. Então, aliás, a notícia que chega é que uma das mais fortes delegações será justamente a brasileira, a segunda mais forte, será a brasileira. Olha que coisa, olha o Brasil, olha o nosso Brasil. Mas ele trabalhou mais duro ainda essa semana pelo pacto econômico. Pelo pacto econômico. Teve reuniões importantes no Vaticano sobre isso. E não é com os pequeninos, é com os grandes. Com os grandes. Aqueles que vão para Davos. A igreja já foi a Davos. Aqueles que vão à secreta reunião dos Bilderberg. A igreja já foi. A igreja já foi. Parolin esteve lá. Que coisa, gente, que coisa. E agora, com estes, vem ao Vaticano o FMI. Vejam como, de fato, esta reunião, esse pacto econômico, não vem dos nossos jovenzinhos que vão lá alegremente para Roma fazer festa. Não, para Assis, não. Vem chumbo grosso, e de gente grossa, que tem má intenção, que tem péssima intenção para toda a humanidade. Não espere nada de bom para esse pacto econômico. Isso aí, de fato, é o início oficial da escravização da humanidade, o início oficial da escravização da humanidade. Depois esperem o chip, esperem a força a quebra das bolsas, esperem por tudo. Se não acontecer até lá, logo depois deverá tudo isso acontecer. Pode esperar. Que coisa. E em altos encômios e elogios para Francisco, Cristalina Georgieva, uma secretária executiva do FMI. Secretária executiva do FMI. A coisa é dos grandes. Que coisa, gente. Que semana de horrores. O que se nos desenha, o que nos pinta pela frente, não é qualquer coisa. E ainda anunciaram, nossa, estamos um grande fervo com isso, anunciaram a publicação da exortação, o título da exortação pós-sinodal resultante do sínodo da Amazônia. O título é Querida Amazônia. Olha que título mais carinho, diria o italiano. Oh, queridos, e que coisa. Falando do sínodo, do sínodo alemão, do seu caminho sinodal, Volker, o arcebispo de Colônia, disse que todas as suas piores expectativas tinham sido colmadas já na primeira parte daquela reunião. E todas as nossas piores expectativas, com certeza, aparecerão aí
querido documento do antipapa Francisco. Disseram e depois tentaram desmentir a história do ataque ao celibato. Então, mas virá tudo, queridos. Porque vejam, sempre digo e repito, para Bergoglio não é nada importante o documento. O que lhe importa o documento? Se alguém pode interpretar, por exemplo, em Amoris Laetitia, que não foi dada a licença para a comunhão dos recasados, alguém pode fazer uma interpretação tradicional, isso eu acho uma falta de honestidade. Uma falta de honestidade que realmente beira a loucura, né? Beira a loucura. Mas já fizeram. Aqui no Rio Grande do Sul, né? Bispo tradicional. Né? Aquele, né? De Frederico Westphalen. Né? Então, mas isso não interessa a Bergoglio, o que digo, o que não digo, que saiu naquele documento. O que interessa a ele é que Fernando Fernandes foi visitá-lo com a quarta ou quinta mulher, sei lá quantas ele já teve, e que eles foram à comunhão. Isso que interessa a Bergoglio, é a prática. É a prática maldita. É isso que interessa a Bergoglio. Interessa a Bergoglio que aquela missa que celebraram para eles não foi a exaltação de Jesus, nosso Senhor, nosso Redentor, mas a exaltação de Perón, da política. É isso que importa a Bergoglio, não outra coisa. Não é documento. É a prática maldita de transformar a missa, de transformar a Eucaristia em qualquer coisa. Em qualquer coisa que possa ser usada pelos homens. Então, uma semana de horrores. Né? E é isso que importa a eles também com a sua querida Amazônia. Se ele vai liberar o matrimônio a sacerdotes lá num rincão, lá da Amazônia, para ele o que importa é que em toda a parte se ordenem homens casados, mulheres, gays e tudo mais. E tudo mais. É isso que lhe importa. Aí lhe importa é a destruição da igreja, importa a destruição do sacerdócio. É isto que importa ao antipapa Francisco. É isso que lhe interessa. Na prática, o documento, que seja só uma pista, uma aberturazinha, mas que depois cause essa devastidão. É como uma aberturazinha, tente fazer um risco de abertura numa represa para ver o que vai acontecer. Então, queridos, fizeram essa ruptura na fé. Né? Na fé. E agora, os demônios todos invadem e destroem o papado e a igreja. Né? O papado e a igreja. Mas a nossa semana de horrores não terminou ali. Ainda não terminou a nossa semana de horrores. Parece não ter fim, né? Porque se confirma a notícia, sim. O tal do Lula já foi até liberado. Ele tinha no dia 13 agora um depoimento a prestar na justiça, ele pediu e foi liberado. Ele vai, pasmem, queridos, Francisco convidou o Lula para visitá-lo. Não, isso para o brasileiro, isso não, agora já não é mais algo sussurrante, mas é ululante, é realmente não se sussurra mais, olha, talvez Francisco seja o antipapa. Talvez, isso eu não sei, mas talvez Francisco seja o falso profeta. Não, mas isso é ululante. Para brasileiros. Não, mas é para o mundo inteiro. Né? Para o mundo inteiro. Lula ser convidado, ele que não recebeu até hoje Bolsonaro. Né? Não, tem que medir tudo. Né? Eu não sou capaz de medir todas as baixarias deste homem. Mas se botar alguma coisa na balança, a coisa toma proporção ainda. Ele já só falou mal do Bolsonaro. Né? Agora vai receber Lula como se a perseguição a ele fosse política. Não se trata de perseguição política, mas se trata de perseguição a um ladrão, assassino e condenado em 3 instâncias pela justiça brasileira. É disto que se trata. Né? É disto.
Um ladrão que tem essa facção criminosa chamada PT e seus coláteros. É disso que se trata. É esse o homem que ele não recebeu os 4 cardeais lá das dúvidas, né? Mas este ele recebe. E para dizer que parece que Lula vai acompanhado por Boff, ele teria convidado os dois. Não, esse é o... Aí, né? Boff, para acompanhar Lula. Né? Boff. Diz que ele teria dito que não receberia Boff enquanto Bento XVI estivesse vivo. Né? Mas depois dessa semana, depois daquela revolução que deu lá, inclusive com um castigo para o secretário de Bento XVI, Jorge Guimarães, né? Diz que como vingança ainda, ele agora está aceitando receber logo o Boff. Né? Já não vai mais esperar a morte de Bento XVI. Não, o Boff, gente, ele é o tudo que de mal e de ruim no sentido religioso alguém pode pensar no Brasil. Um herege cismático, não tem palavras para descrever o que é esse tal de Boff. Não tem palavras para descrever o que é esse tal de Boff. Não, o Francisco receber este homem, esse sacerdote, por favor, não tem o menor cabimento. Semana de horrores. Semana de horrores. Corram, queridos, corram à salvação. Porque destes muitos, Deus não está se agradando. Tá? E a recompensa virá. Mas para uns poucos escolhidos, que se deixam alcançar por ela na fé verdadeiramente católica. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.